O vento uivava lá fora, mas o frio que realmente me congelava vinha de dentro. Era um frio de solidão antiga, sabe? Daquelas que se instalam sem pedir licença e fazem morada bem no fundo da alma. Eu me sentia como uma folha seca, perdida no outono da vida, levada para onde o vento quisesse. Meus dias eram todos iguais, um emaranhado de obrigações sem cor, sem brilho, sem propósito. Acordava, trabalhava, voltava para casa, jantava sozinho e dormia, sonhando com um passado que não voltava mais. E não era falta de coisas, entende? Tinha um bom emprego, uma casa confortável, comida na mesa, mas faltava o essencial: calor humano, um ombro amigo, alguém que me olhasse nos olhos e visse além da fachada. Sentia um vazio imenso, um buraco negro que parecia sugar toda a alegria da minha existência. A culpa, essa era a minha velha companheira. Me atormentava a cada instante, sussurrando lembranças de erros passados, de oportunidades não ditas, de palavras não ditas. Eu me julgava com uma crueldade implacável. Cada pequena falha era ampliada, cada imperfeição era exposta como uma ferida aberta. Não me permitia errar, não me permitia ser vulnerável, não me permitia ser feliz. Havia construído um muro alto e impenetrável ao redor do meu coração, com medo de me machucar novamente. Preferia a segurança da solidão à incerteza do amor. Um dia, caminhando pelo parque, como fazia quase todas as tardes, observei um senhor alimentando os pombos. Ele parecia tão sereno, tão em paz. Seus olhos brilhavam com uma alegria contagiante. Sentei-me em um banco próximo e fiquei observando-o. De repente, um dos pombos, mais ousado, pousou em seu ombro. O senhor sorriu e começou a conversar com ele como se fossem velhos amigos. Naquele instante, algo se moveu dentro de mim. Uma pontada de inveja, talvez, ou quem sabe, uma fagulha de esperança. Me perguntei como aquele senhor conseguia encontrar tanta felicidade em algo tão simples. Como conseguia se conectar com os outros, mesmo que fossem apenas pombos. Decidi me aproximar. "Boa tarde", disse timidamente. O senhor se virou e me presenteou com um sorriso acolhedor. "Boa tarde, meu jovem", respondeu com uma voz suave e gentil. "Apreciando a beleza da natureza?" Começamos a conversar. Ele me contou sobre sua vida, sobre as dificuldades que havia enfrentado, sobre as perdas que havia sofrido. Mas em nenhum momento senti amargura ou ressentimento em suas palavras. Pelo contrário, ele falava com uma sabedoria e uma serenidade que me impressionaram profundamente. Perguntei a ele qual era o segredo para manter a alegria em meio às tribulações. Ele sorriu novamente e disse: "O segredo, meu jovem, é aprender a trocar o julgamento pela compaixão. Começar por nós mesmos." Aquelas palavras me atingiram como um raio. Trocar o julgamento pela compaixão. Era tão simples e, ao mesmo tempo, tão difícil. Eu havia passado tanto tempo me condenando, me punindo, me depreciando, que havia me esquecido de que também merecia amor, perdão e compreensão. Naquele dia, algo começou a mudar dentro de mim. Uma pequena semente de esperança foi plantada em meu coração. Aos poucos, comecei a perceber que a solidão não era uma sentença, mas sim uma escolha, e que eu tinha o poder de mudar essa escolha. Nos dias seguintes, voltei ao parque com frequência. Queria aprender mais com aquele senhor. Seu nome era Elias, e cada encontro com ele era uma lição de vida. Ele me ensinou a observar a natureza com mais atenção, a apreciar os pequenos detalhes, a encontrar beleza nas coisas simples.
Me mostrou como a luz do sol que filtrava entre as folhas das árvores podia ser uma fonte de alegria, como o canto dos pássaros podia acalmar a alma, como o sorriso de um estranho podia aquecer o coração. Mas, acima de tudo, Elias me ensinou sobre a importância da compaixão. Ele me contou histórias de pessoas que haviam cometido erros, que haviam sofrido perdas, que haviam sido julgadas e condenadas pela sociedade. E em cada história, ele sempre encontrava um motivo para justificar, para compreender, para perdoar. Ele me dizia que todos nós somos passíveis de erros, que todos nós temos nossas fraquezas e nossas limitações, e que, em vez de julgarmos uns aos outros, deveríamos nos acolher, nos apoiar e nos ajudar a superar nossas dificuldades. Confesso que, no início, foi difícil colocar em prática os ensinamentos de Elias. A voz do julgamento ainda era forte dentro de mim. Eu me flagrava criticando as pessoas, me irritando com seus defeitos, me sentindo superior a elas. Mas, aos poucos, fui aprendendo a silenciar essa voz. Comecei a me esforçar para enxergar o lado bom das pessoas, para compreender suas motivações, para perdoar seus erros. E, para minha surpresa, descobri que, ao fazer isso, eu também me sentia mais leve, mais feliz, mais em paz comigo mesmo. Um dia, decidi contar a Elias sobre a minha história, sobre o meu passado, sobre as minhas escolhas, sobre a minha culpa. Falei sobre o trabalho que havia perdido, sobre o relacionamento que havia terminado, sobre a solidão que me consumia. E, ao final do meu relato, esperei por um julgamento, por uma crítica, por um conselho. Mas Elias apenas me olhou com compaixão e disse: "Meu jovem, você já se puniu o suficiente. Está na hora de se perdoar." Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, consegui sentir um pouco de esperança. Decidi seguir o conselho de Elias e comecei a trabalhar no meu processo de perdão. Comecei me lembrando de todos os meus erros, de todas as minhas falhas, de todas as minhas escolhas erradas. Mas, em vez de me condenar, tentei me compreender. Tentei entender as razões que me levaram a agir daquela forma. Tentei me colocar no meu lugar, naquele momento, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, com os meus medos. E aos poucos, fui percebendo que eu não era tão ruim quanto pensava, que eu havia cometido erros, sim, mas que também havia feito muitas coisas boas, que eu havia sofrido, sim, mas que também havia aprendido muito com o meu sofrimento, que eu era humano, afinal, e que, como todo ser humano, eu merecia amor, perdão e compreensão. O processo de perdão não foi fácil. Houve momentos em que me senti desanimado, em que pensei em desistir. Mas, sempre que isso acontecia, eu me lembrava das palavras de Elias e me esforçava para continuar. Sabia que o perdão era a única forma de me libertar do meu passado e de construir um futuro melhor. Com o tempo, fui aprendendo a me amar, a me aceitar e a me perdoar. Descobri que a compaixão não é apenas um sentimento que devemos ter pelos outros, mas também por nós mesmos. Que para podermos amar e perdoar os outros, precisamos primeiro amar e perdoar a nós mesmos. E ao fazer isso, abrimos espaço para a felicidade, para a paz e para o amor em nossas vidas. E assim, a cada dia, eu me esforçava para ser mais gentil comigo mesmo, para me tratar com a mesma compaixão que eu oferecia aos outros, para reconhecer minhas qualidades e aceitar minhas imperfeições. Comecei a prestar atenção nas pequenas coisas que me traziam alegria: o nascer do sol, o canto dos pássaros, o sorriso de um estranho.
comecei a praticar a gratidão, a agradecer por tudo o que eu tinha, em vez de lamentar o que eu não tinha. Comecei a cuidar do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Comecei a me alimentar de forma saudável, a praticar exercícios físicos, a meditar, a ler livros inspiradores, a passar tempo com pessoas que me amavam e me apoiavam. E aos poucos, fui me sentindo mais forte, mais confiante e mais feliz. A solidão já não me assustava tanto. Eu havia aprendido a apreciar a minha própria companhia, a me divertir comigo mesmo, a encontrar prazer nas coisas simples da vida. Descobri que a felicidade não depende de fatores externos, mas sim de uma atitude interna. Que podemos ser felizes mesmo em meio às dificuldades se aprendermos a cultivar a gratidão, a compaixão e o amor em nossos corações. Um dia, voltei ao parque e procurei por Elias. Queria agradecer a ele por ter me mostrado o caminho da compaixão. Queria dizer a ele que suas palavras haviam transformado a minha vida. Mas não o encontrei. Perguntei aos outros frequentadores do parque se o conheciam, mas ninguém parecia saber quem ele era. Alguns me disseram que nunca haviam visto um senhor alimentando os pombos naquele local. Fiquei confuso. Será que eu havia imaginado tudo? Será que Elias era apenas uma miragem? Uma projeção dos meus próprios desejos? Talvez. Mas, mesmo que ele não tenha existido de verdade, o impacto que ele teve na minha vida foi real. As palavras dele ecoavam em meu coração, me guiando e me inspirando a ser uma pessoa melhor. E no fundo, eu sabia que era isso que importava. Algum tempo depois, decidi colocar em prática o que havia aprendido. Comecei a trabalhar como voluntário em uma instituição que acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade. Queria compartilhar com os outros a esperança e a compaixão que eu havia encontrado. Queria mostrar a eles que não estavam sozinhos, que eram amados e que tinham o poder de transformar suas vidas. No começo foi difícil. Lidar com a dor e o sofrimento dos outros me confrontava com as minhas próprias feridas. Mas, aos poucos, fui aprendendo a separar as coisas, a não me deixar levar pelas emoções negativas, a manter a serenidade e a oferecer o meu apoio incondicional. Descobri que a compaixão não é apenas sentir pena dos outros, mas sim se colocar no lugar deles, entender suas necessidades e oferecer o que temos de melhor, nosso tempo, nossa atenção, nosso amor. E, ao fazer isso, percebi que não estava apenas ajudando os outros, mas também a mim mesmo. Que ao me doar, eu me sentia mais completo, mais realizado e mais feliz. Que a compaixão é uma via de mão dupla, que beneficia tanto quem recebe quanto quem oferece. Hoje, olho para trás e vejo o quanto a minha vida mudou. Já não sou mais aquele jovem amargurado e solitário. Sou um homem mais maduro, mais sábio e mais compassivo. Aprendi a amar a mim mesmo e aos outros, a perdoar minhas falhas e a seguir em frente com esperança. Descobri que a vida é um presente precioso que deve ser apreciado e vivido intensamente. E que, mesmo em meio às dificuldades, sempre podemos encontrar motivos para sorrir, para agradecer e para amar. A lição mais bonita da misericórdia é que ela nos liberta do julgamento e nos conecta com a nossa essência divina. Que ao trocar o julgamento pela compaixão, abrimos espaço para a cura, para o crescimento e para a transformação. E que ao nos tornarmos mais compassivos, nos tornamos mais humanos. E assim, a minha jornada continua. Cada dia é uma nova oportunidade de aprender, de crescer e de amar.
E eu sei que com a ajuda da compaixão posso superar qualquer obstáculo e realizar todos os meus sonhos. E você? Já experimentou trocar o julgamento pela compaixão? Já se permitiu amar a si mesmo e aos outros incondicionalmente? Se ainda não, te convido a começar agora mesmo. Abrace suas imperfeições, perdoe seus erros e siga em frente com esperança. Acredite no seu potencial, confie na sua intuição e nunca desista de ser feliz. E se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando outras narrativas inspiradoras como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Juntos, podemos construir um mundo mais compassivo, mais justo e mais feliz.